Olá, seja bem-vindo ao canal Deixa que eu te conto. Hoje contarei a história do filme Ele Está de Volta. No início do filme nos é mostrado imagens de Berlim, durante a Segunda Guerra Mundial, e vemos Führer Hitler, que está ao lado de seu conselheiro, Koplo. Hitler expressa seu descontentamento com as saudações que vem recebendo do povo alemão. Ele reclama que, embora o gesto de saudação nazista seja antiquada, as pessoas precisam pelo menos levantar os pulsos para mostrar respeito. Na cena seguinte ele acorda em um jardim totalmente desorientado, e ao olhar ao céu, percebe que não há nenhuma nave inimiga sobrevoando o céu, e imagina que seus inimigos deram uma trégua. Em seguida uma bola rola lentamente em sua direção, e para ao seu lado, e ao levantar ele se depara com 3 jovens, que o pergunta se está tudo bem com ele, mas ele apenas faz o seguinte questionamento: onde está Martin Gorda? Mas como não obteve resposta, apenas pegou seu boné do exército, e diz que vai encontrar Martin por conta própria. Na rua ele fica espantado ao se deparar com pessoas andando em coisas estranhas. Ele percebe as pessoas tirando foto dele, e pensa como isso está acontecendo, pois além dos escombros terem sumido, as pessoas também enlouqueceram. Então ele entende que não está totalmente ciente da sua situação. Então decide fazer perguntas às pessoas, e pergunta a um homem qual a localização da chancelaria, mas ao invés de obter resposta, a pessoa lhe pediu uma foto. Ele fica assustado com os flashes das câmeras e as pessoas os rodeando, e então ele se afasta. Então ele avista uma mulher levando um carrinho de bebê e falando ao telefone, se aproxima e pergunta que dia é hoje. Porém a mulher se assusta e o ataca com spray de pimenta. Seus olhos ficam avermelhados e ele chora de dor. Caminhando ele tropeça em uma banca de jornais, onde ele se assusta ao ver que a data mostrada no jornal é de 23 de outubro de 2014. Após isso ele cai no chão desmaiado, e então nos é mostrado Carner, chefe de uma estação de TV, que está em uma reunião com funcionários. Está elogiando Christopher pelo seu excelente trabalho como vice-diretor, mas ao invés de o dar a promoção, ele anuncia outra pessoa como diretora executiva, Katia Bellini. Christopher fica chocado e insatisfeito, que estando em seu escritório, ele descarrega sua raiva em um cineasta, chamado Feida, que mesmo tentando argumentar com seu chefe Christopher, não conseguiu o impedir de o demitir. Feida acaba sendo expulso pelos seguranças. E voltando ao Hitler, ele acorda e pergunta ao dono de jornais em que ano eles estão, e ele confirma que estão no ano de 2014. Então confuso ele pergunta ao lojista se o raptou, e ainda suspeita de tudo isso fazer parte de um truque secreto do inimigo. Então ele ameaça o funcionário, que o dá uma barra de cereal para acalmá-lo. Hitler abre e fareja aquilo com muita desconfiança, e pensa que aquilo deve ser grão prensados industrialmente, e perguntou ao lojista se há falta de pão em sua demanda. O lojista não o responde, e pergunta se eles estão gravando algum documentário em algum lugar próximo, o confundindo com um ator. E o lojista diz que ele se parece muito com Führer. Hitler o responde dizendo: eu sou Führer. Depois disso ele pergunta ao lojista se tem alguma gazeta ariana, e fica indignado ao ver um jornal turco. O lojista diz que ele tem vários clientes turcos, mas Hitler fica espantado com a presença de turcos em Berlim. Então ele começa a ler os jornais e descobre que ele não ganhou a guerra no passado, e que a Alemanha foi entregue nas mãos de amadores. E ele ainda lamenta ainda mais a existência da Polônia, e conclui que a guerra foi um desperdício. Enquanto isso Feida assiste triste a sua última reportagem feita antes de ser demitido. Sua mãe o consola e pede que pare o vídeo, mas ele nota que Hitler aparece no vídeo próximo às crianças. Feida se diverte com a descoberta de alguém tão parecido com Hitler, e voltando à banca, o lojista pedia a Hitler que leve os jornais para fora, e que tome um banho pois suas roupas estão cheirando mal. Então ele cai a uma lavanderia e pede que limpem seu uniforme. Hitler também pergunta se eles têm outro uniforme, já que ele não pode ir embora pelado. Em seguida vemos ele caminhando na rua com uma calça jeans e uma camiseta, e dá de cara com Feiba, que havia ido o procurar, pois ficou interessado em saber mais sobre o homem com aparência de Hitler. Então Feiba pergunta a Hitler se pode filmar enquanto ele caminha pela Alemanha moderna. Hitler concorda com a ideia. Então Feiba consegue dinheiro com sua mãe, e sai em viagem com Hitler. Os dois se hospedam em um hotel onde Hitler se diverte vendo televisão. Ele decide então falar de política com alemães atuais. Então por onde passa ele pergunta às pessoas sobre as suas opiniões políticas. E depois das entrevistas,
ele descobre que houve um impacto mínimo com a democracia sobre as pessoas durante a sua ausência. Ele especia o descontentamento e a raiva reprimidas nelas, o que o fazendo lembrar dos anos 30, quando as pessoas tinham opiniões semelhantes. Elas contam a Hitler os problemas com imigrantes no país, fazendo com que ele enfatize a sua ideia que misturar as raças não funciona, comparando os seres humanos com cachorros, falando sobre as misturas de raças caninas. E mais tarde os dois acabam em um canil, onde Hitler acaba sendo mordido por um cão. Ele fica enfurecido e atira no animal. Fabian briga com Hitler e o confisca sua arma. À medida que o passeio continua, Fabian fica sem dinheiro, mas ele pensa em um plano. Convence Hitler a fazer desenhos sarcásticos. As pessoas acham engraçado e pagam pelos desenhos. Então eles continuam a viagem depois de conseguirem dinheiro suficiente. De volta à cidade, Fabian procura Christopher e o mostra o vídeo que gravou com Hitler. Vídeo esse que já está com muitas visualizações na internet. Christopher fica impressionado com o grande número de visualizações que o vídeo atingiu, e pergunta a Fabian o nome e o número de contato do Hitler. Depois de conhecê-lo, Christopher suspeita de que Hitler seja um lunático, e pede a Fabian que o leve para longe do escritório. Antes de sair, Hitler entra no escritório da diretora, e Hitler a pede que salve a Alemanha junto com ele. Interessada na ideia, Bellini pergunta a ele sobre o plano, e imediatamente, ele pedia a seu assistente que consiga um programa de TV adequado para que Hitler possa transmitir suas ideias ao vivo. Fabian então ameaça que Christopher o devolva seu emprego, senão ele levará Hitler embora. Ouvindo isso, Christopher arruma um cargo para Fabian, de servir café para as pessoas, prometendo promovê-lo quando um posto editorial for aberto. Um tempo depois, Hitler recebe uma mesa no centro de TV, e Christopher chama Crominha para ajudar Hitler com o uso do computador. Hitler lembra dos computadores da sua época, e elogia a máquina, dizendo que aquela invenção é uma das maiores que já viu. Crominha tenta criar um e-mail para Hitler, mas aquele e-mail já é utilizado por outra pessoa. Hitler se irrita por outras pessoas terem roubado seu nome. Christopher planeja colocar Hitler em um programa de comédia ao vivo chamado de Roduri. Ele ainda está irritado que Bellini conseguiu a promoção ao invés dele, e pretende criar problemas para ela. Ele pretende trazer o racismo para o debate com piadas sobre os judeus, e assim expulsar Hitler dali. O show começa, e o apresentado chama Hitler ao palco. O público fofoca sobre a aparência de Hitler, mas quando ele olha para eles, o salão fica completamente silencioso. Hitler logo rompe o silêncio, mas não lê as falas do roteiro que o foi preparado. Ele explica que deveria contar uma piada sobre imigrantes, mas não vai fazer isso. Ele diz que a televisão é uma grande invenção humana, mas os programas transmitidos são uma porcaria. Ele enfatiza problemas como a pobreza e o desemprego, e prevê que os alemães estão indo ao fundo do poço sem nem sequer perceber. Hitler diz que os programas de TV preferem exibir culinária do que a realidade, então vai lutar pela transmissão da realidade, até conseguir superar os problemas do país. Todos apoiam o que foi falado e o aplaudem. Ao ver a popularidade de Hitler, o apresentador fica com inveja. Bellini pede a Christopher para transmitir Hitler em todos os programas, enquanto Christopher fica decepcionado com o fracasso do seu plano. Nas cenas seguintes, vemos Hitler dando diversas entrevistas em diversos programas de TV, e compartilhando que quer tornar a Alemanha grande novamente. A sua popularidade vai crescendo incrivelmente, e ele conhece várias pessoas e líderes partidários. Ele começa a encantar uma grande quantidade de pessoas. Um dia Hitler e Fabian visitam uma sede do Partido Nacional Democrático em Berlim. Ele chama Hofbahn, o presidente federal do partido, e pergunta o que a causa conseguiu até agora. Hitler o despreza e diz que já perderam tempo demais com a sua liderança. Christopher fica entusiasmado e feliz quando a polícia aparece no estúdio de TV. Eles explicam que estão ali por conta de um queixa de violação das leis de discurso de ódio. Bellini pergunta o que eles devem fazer. Então, Christopher aparece, dizendo que eles podem precisar cancelar o programa de TV do Hitler, mas o ministério diz que eles podem manter a transmissão. Bellini suspira de alívio enquanto Christopher finge alegria quando está na verdade furioso. Após a saída do policial, Cromin entrega uma carta a Christopher, declarando o pagamento do cão que Hitler matou. Christopher recebe a carta acreditando alegremente que poderia usar futuramente para causar problemas à sua chefe. E em seguida, Hitler vai a mais um programa de TV, onde recebe perguntas diretas sobre os seus diferentes papéis na guerra. Hitler responde que quer alcançar as pessoas, mas o entrevistador lhe diz
que todas as suas ações não podem ser justificadas, e mostra o vídeo dele matando o cachorro. E isso perturba o público. Hitler se enfurece e diz que o apresentador faria o mesmo. Ainda diz que vai transformar o estacionamento deles em um estacionamento para tanques. Christopher fica feliz ao ver as expressões negativas nas pessoas. Depois da desastrosa entrevista, Bellini é demitida e Christopher é nomeado o novo diretor. Depois disso, Hitler vai para a casa de Faber e decide morar com ele. Ele se diverte com o rumo que o seu destino tomou e começa a escrever o seu segundo livro. 3 meses depois, todos se reúnem e discutem sobre a grande perda pela qual a empresa passou. Christopher diz que o programa de Eichmann retomara o crescimento da empresa, mas um funcionário diz que Eichmann já deixou a empresa. Christopher fica tenso e furioso com os funcionários, por eles terem perdido o programa. Um dos funcionários sugere a volta do Hitler, pois na época havia feito muito sucesso. Então Christopher vai atrás de Hitler e diz a Faber que investira milhões no filme que Faber e Hitler estão filmando, se em troca eles o deixarem transmitir o filme em seu canal. Hitler e Faber vão à casa de Crominha, onde a avó de Crominha reconhece Hitler. Ela afirma que ele colocou os judeus em câmeras de gás e os matou. Ela o chama de criminoso e grita para ele sair. No carro, Hitler diz que está surpreso em saber que Crominha é judia. Ele começa a depreciar os judeus, os chamando de seres humanos de segunda categoria. Faber fica desapontado com as ações de Hitler e com as suas palavras antissemitas. Estando no cenário, Faber faz Hitler contar como chegou ali. Ele pergunta a Hitler o que aconteceu antes dele ter chegado em 2014, mas Hitler não se lembra de nada. Mais tarde ele sai do set e é cercado por 2 homens. Eles o chamam de louco e o espancam até ele perder a consciência. Quando Hitler abre os olhos, ele se encontra em um hospital na frente de Bellini, e ao mesmo tempo, Faber está olhando as filmagens que ele fez quando viu Hitler pela primeira vez. Ele olha e encontra Hitler levantando de onde ele estava deitado, e Faber fica espantado com o que vê. Ele então decide ir até o local onde encontra um quadro declarando a localização histórica do bunker de Hitler. Faber corre para o hospital, mas não encontra Hitler. Bellini diz que ele está indo para o local do tiroteio. Faber revela que ele é o verdadeiro Adolf Hitler, mas Bellini não acredita. Faber age loucamente e tenta explicar o que a Bellini. Os guardas tentam pegá-lo, mas ele consegue fugir. Faber então alcança o set e aponta uma arma para Hitler. Quando perguntado sobre a sua identidade, Hitler diz que nunca afirmou ser outra pessoa. Faber diz que Hitler está enganando as pessoas com a sua propaganda, mas ele explica que as pessoas elegeram um líder que expôs abertamente todas as suas ideias em 1923. Faber leva Hitler para um topo de um edifício e encurrala Hitler. Faber diz que Hitler é um monstro. Hitler responde que o povo elegeu um homem extraordinário e o confiou seu país, e que as pessoas os escolheram porque tinham os mesmos desejos em seus corações. E então Faber atira em Hitler, fazendo-o cair. E então Faber escuta a voz de Hitler, dizendo que nenhum alemão pode se livrar dele. E Hitler, que acabou de ser jogado no chão, aparece atrás de Faber. E nesse momento Bellini pede um corte no estúdio, e todos comemoram a filmagem. Aquilo foi apenas uma filmagem onde um ator estava fazendo o papel de Faber. E então Hitler pediu que todos lembrem dos camaradas que não pode estar com ele. Em outro lugar, Crominha está chorando ao ver Faber em um hospital psiquiátrico. Enquanto isso, Hitler e Bellini estão ocupados dando autógrafos e entrevistas, e o povo cumprimenta em todos os lugares, demonstrando grande admiração por aquela figura terrível.